Olá pessoal, eu sou o professor Eric Martins e trago hoje para vocês mais um vídeo de resolução do PASSE, Programa de Avaliação Seriada da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, uma prova da primeira etapa, que é a etapa para os alunos de primeiro ano, no caso aqui, a primeira etapa de 2018, os alunos que concluíram o primeiro ano em 2018. Essa que foi uma prova extremamente problemática, aliás, como tem sido o histórico das provas de primeira etapa, porque das 5 questões de química, 4 foram anuladas. Ou seja, praticamente química foi totalmente descaracterizado dessa prova. Foi uma prova que prejudicou os alunos que haviam estudado para essa matéria. Afinal, independente de você ter estudado ou não, de você ter conhecimentos de química ou não, todos os alunos ganharam no mínimo 4 pontos de química. Houve uma única questão válida para essa prova. E por que teve tantas questões anuladas? Bem, como eu já comentei com vocês em vídeos anteriores, quando uma questão é anulada, infelizmente não é divulgado para nós, público em geral, o motivo da questão ter sido anulada. Acredito que a justificativa é só para quem pede o recurso para anular a questão. Mas o que eu desconfio que tenha acontecido? Eu trouxe aqui prints da prova, tá? E nesse print vocês percebem que há sempre, nessas 4 questões que foram anuladas, uma alternativa que tem a resposta em itálico. Então aqui nós temos 41, 42, questão 43 e questão 44, todas elas com uma alternativa em itálico, e a alternativa que está em itálico sempre é a alternativa correta da questão. Então, se o aluno percebesse o padrão, ele saberia a resposta correta sem necessariamente resolver a questão. Acredito que tenha sido um erro de edição, de formatação, O elaborador da questão mandou para alguém formatar e quem formatou não tirou que as respostas corretas estavam em itálico. Então, acredito que tenha sido esse o motivo, até porque a única questão que foi anulada é a única questão que não tem uma alternativa em itálico, Então, um erro totalmente de desatenção aí, de um certo desleixo na elaboração da prova. Na verdade, do gabarito que foi divulgado previamente, antes da questão ter sido anulada, o único que não batia com a resposta em itálico é o da questão 41. Entretanto, se nós fizermos a questão, a gente percebe que era para ser a resposta que está em itálico, ok? E nós temos vários outros problemas. Na própria questão 41, o enunciado te dá a resposta, o que não era o objetivo da questão. A questão 43, o assunto escolhido eu considero um assunto inadequado para primeiro ano. Primeiro, porque não está no edital, gases. Inclusive, eu já comentei sobre isso na resolução da prova anterior. Não está no edital, não deveria ser cobrado. E, além disso, ainda foi cobrado um tópico bem avançado dentro do conteúdo de gases, o que eu já considero bem problemático, ainda mais para uma prova de primeira etapa. Então, infelizmente, é uma prova bem complicada. Mas eu vou resolver, vou comentar questão por questão sobre o que acontece em cada caso aqui. Questão 41. Pessoal, questão 41 ela traz como contexto alguns produtos exportados por Mato Grosso do Sul, que são importantes aí para a nossa economia, entre eles o minério de ferro e manganês. E é exatamente sobre esses minérios que é o contexto da questão, porque ele fala a respeito aqui do ferro. O ferro, por exemplo, é extraído do seu principal minério, que é a hematita. E aí ele me dá a fórmula da hematita. Aí ele fala que esse minério apresenta 70% em massa do metal em sua decomposição, e a hematita pode ser representada por qual fórmula química? Por que isso é problemático? Ele me deu a fórmula da hematita e depois ele perguntou qual fórmula que pode representar a hematita? Bem, eu não precisava nem ter resolvido a questão, Ele me respondeu no próprio enunciado, a alternativa D. Tá? O gabarito previamente divulgado deu como resposta a alternativa E. Tá? Mas não é a alternativa E, é a alternativa D. Inclusive, a gente poderia confirmar isso fazendo o que de fato ele queria que nós fizéssemos na questão, que é descobrir qual desses minérios apresenta 70% em massa do metal, ou seja, qual desses minérios apresenta 70% em massa do ferro. Então, pessoal, por desencargo de consciência, vamos fazer a questão.
Eu vou começar aqui resolvendo a alternativa A. Para eu descobrir quantos por cento eu tenho em massa, primeiro eu tenho que calcular a massa total do meu composto. Por exemplo, no caso do composto A, ele possui um ferro, um carbono e 3 oxigênios. Então, nós temos aqui as massas molares, a gente vai fazer as contas utilizando essas massas, né? Então, um ferro eu vou fazer 1 vezes 56, que é a massa do ferro, um carbono 1 vezes 12, que é a massa do carbono, e 3 oxigênios, 3 vezes 16. Resolvendo aqui, nós chegaríamos então que a massa desse composto apresentado na alternativa A do total é 116. Se eu quero descobrir a porcentagem, eu pegaria então a parte correspondente a ferro. Quanto que eu tenho correspondente a ferro? Ó, como eu tenho um único átomo de ferro aqui, é 56, tá? Então eu pegaria a minha parte correspondente de ferro, iria dividir pelo meu total por 116, tá? Essa conta daria aproximadamente 0,48. Quem manja de forma centesimal, 0,48 corresponde a 48%. Ou seja, com isso a gente confirma que não seria a alternativa A, tá? Para ganharmos um tempo, pessoal, eu vou fazer agora a alternativa correta, a alternativa D, para mostrar para vocês que ela está certa. E também farei a alternativa E, que foi o gabarito divulgado previamente, para mostrar que essa alternativa E está errada. Para fazer a alternativa D, nós temos 2 ferros e 3 oxigênios. Então, nós faríamos 2 vezes a massa do ferro, que é 56, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, nós teríamos 112 mais 48, totalizando 160. Para descobrir qual que é a porcentagem de ferro nesse caso, eu vou pegar a parte correspondente a ferro. Lembrando, ó, de tudo, 112 corresponde a ferro, né? Então, nós faremos 112 dividido por 160, que dá exatamente 0,7. Lembrando que 0,7, se eu multiplicar por 100, eu descubro o seu percentual, que é 70%. Então, nós confirmamos aqui, ó, que de fato, assim como o próprio texto já havia adiantado para nós, a alternativa correta é a alternativa D, que inclusive era a que estava em itálico. Bem, o gabarito divulgado previamente fala da alternativa E. Se nós fizéssemos a alternativa E, nós faríamos a conta então com um ferro e 2 enxofres. Lembrando então que o ferro pesa 56 e os enxofres pesam 32. 2 vezes 32, faríamos as contas aqui. E chegaríamos então que a massa total dessa substância, FeS2, é 120. Bem, a parte correspondente a ferro desse composto aqui é de 56. Então, para calcular a porcentagem, nós poderíamos pegar a parte de ferro, dividir pelo total, que é 120, e nós chegaríamos a 0,46666, ou seja, aproximadamente 0,47, que corresponde a 47%, que não bate com a condição que foi dada no exercício, tá? Então, mostrei para vocês por que a alternativa A e E está errada, por que a alternativa D estaria certa. Não farei as contas da alternativa B e C, mas vou deixar aqui, ó, para quem quiser praticar, para quem quiser treinar, qual que seria a porcentagem de ferro nesses dois casos. Na alternativa B seria 77%, e na alternativa C nós teremos até que um valor próximo de 72%, mas de fato a melhor alternativa é a D. Com isso, então, fechamos essa questão. Questão 42. A questão 42 ela é uma questão bem legal. Acredito que ela tenha sido anulada somente mesmo por ter escrito em itálico a alternativa correta. O assunto eu considero adequado para uma prova de primeiro ano, assim como a questão 41. Tá? O assunto cobrado na questão 41 era bem legal, bem adequado para uma prova de primeiro ano. Então, ele traz um contexto, chega até a ser um contexto
meio bobinho, que ele fala da importância da água na vida do ser humano, que é algo que eu acho que já é de amplo conhecimento em geral, para ele falar, né, que vamos considerar um consumo diário de 1,8 litro de água por pessoa, né, por uma pessoa, e ele quer saber quanto que a gente está consumindo de água, se são 18 gramas, 180 gramas, 0,1 mol, 10 mol, 100 mols. Bem, o que nós faremos aqui? Primeiro, pessoal, ele deu para nós também a densidade da água, que é de 1 grama por ml. Eu vou mostrar aqui para vocês porque que a gente vai descartar a alternativa A e B, tá? Densidade é massa sobre volume, não é? Então, a densidade é a massa sobre o volume. Ele falou para nós que a densidade é de 1, tá? A massa que eu estou consumindo de água por dia eu não sei. E o volume é 1,8 litros. Lembrando, eu não posso jogar aqui 1,8 litros, porque essa densidade está em ml. Então, antes de jogar na fórmula, eu tenho que converter esses 1,8 litros para ml, o que é multiplicar por 1000. Ou seja, diariamente a pessoa está consumindo 1.800 ml de água. Passo para lá multiplicando. E nós chegaríamos que o consumo real de uma pessoa por dia é de 1.800 gramas. Lembrando que, na verdade, essa conta toda que eu fiz aqui, ela era até meio desnecessária. Quem já está acostumado a trabalhar com cálculos de densidade, já de cabeça conseguia, bem, já que a proporção é 1 para 1, 1,8 litros, 1.800 ml, 1.800 gramas. Eu fiz aqui para mostrar em detalhes, mas era uma opção que a gente já poderia descartar. Para quem está acostumado a fazer essas conversões, já poderia descartar de cabeça mesmo, sem necessariamente realizar essa conta, ok? E bem, sobrou aqui para nós então a alternativa C, D e E, tá? Que fala a respeito da quantidade em mols. Então, pessoal, antes da gente calcular quantos mols, a gente tem que calcular a massa molar da água, H2O, formada então por 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. O exercício deu aqui para nós, né, quais são as massas, então nós vamos fazer 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, o que leva a gente a concluir que a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Agora que a gente sabe a massa molar, nós podemos fazer uma regra de 3 relacionando massa com mol. No caso aqui da água, nós sabemos então que 18 gramas contém 1 mol de moléculas de água, né? Moléculas que é a combinação desses 3 átomos aqui, ó, para formar água. Bem, pelo cálculo que nós fizemos antes, a gente sabe que uma pessoa ingere 1.800 gramas de água, quantos mols serão? E, para a gente não perder tempo fazendo uma conta muito grande, nós podemos perceber, ó, que de 18 para 1.800, basta multiplicar por 100. Tá? Então, para achar x, eu vou pegar 1, multiplicar por 100, e eu descubro então que o valor de x é de 100 mols. O que leva então a gente a marcar a alternativa E. Tá? Talvez poderia ficar em dúvida em relação à alternativa D, que não fala de moléculas, fala de átomos. Tá? Mas se nós fôssemos calcular quantos átomos uma pessoa está ingerindo, bem, uma molécula contém 3 átomos, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, se eu fosse calcular quantos átomos, bastaria multiplicar por 3. Nós estaríamos ingerindo 300 átomos, o que também não bate com nenhuma alternativa, confirmando para nós que a resposta correta é a alternativa E. Questão 43. A questão 43 é uma questão que eu considero ela problemática em vários aspectos. Primeiro, pelo assunto, gás é um assunto que não está previsto no edital do primeiro ano, e depois pela própria maneira como essa questão foi elaborada. Eu acho que tem algumas coisas que não se encaixam texto com figura. Porque ele diz que um químico ele tem 2 gases diferentes, ele quer realizar uma experiência para descobrir qual é qual, e aí ele enche então 2 balões, um com cada gás, sobre as mesmas condições de temperatura e pressão, e ele fala que os 2 balões são enchidos com o mesmo volume. Isso aqui é uma informação importante, né? E aí ele vai amarrar um balão
em cada extremidade de uma madeira, fazendo uma espécie de uma balança, né? E a gente vai perceber então que um lado da madeira sobe, o outro desce, né? Indicando que um balão é mais leve do que o outro. Quais são os problemas? Primeiro problema, ele diz que os dois balões estão com o mesmo volume. Quando a gente olha a figura deixa para nós evidente que os volumes não estão iguais. Então, há uma contradição entre texto e figura. Uma possibilidade de explicar isso seria explicar utilizando o fenômeno da efusão, que é um fenômeno em que o gás ele escapa de um recipiente fechado naturalmente. Isso acontece, acho que todo mundo já viu isso acontecer com uma bexiga, que você deixa dias na sua casa, tá? Passado 2, 3 dias a bexiga vai ter murchado, porque naturalmente o gás ele consegue escapar de um recipiente, tá? A velocidade de efusão, a velocidade com que o gás escapa de um recipiente varia de um gás para o outro. Nós sabemos que quanto maior for a velocidade de efusão, menor vai ser a massa do gás, a massa molar. Tá? Os gases mais leves, eles escapam com mais facilidade. E eu poderia pensar, então, por exemplo, que como a bexiga da direita ela murchou, né, ela tem uma velocidade de efusão maior do que o da esquerda, consequentemente a bexiga da direita teria uma menor massa molar. É uma possibilidade, é uma forma de se pensar, tá? O problema é que esse processo de fusão ele é relativamente demorado para você perceber algo significativo, levaria dias, né? Ele até fala após um determinado tempo, mas ele não especifica muito bem esse tempo e, sinceramente, eu acho que o elaborador da questão ele não estava pensando exatamente nessa questão de efusão. O que eu acredito que o elaborador da questão estava pensando? Bem, sobre mesmas condições de pressão e temperatura, se o volume de um determinado gás, que eu vou chamar de gás A, for igual ao volume de um outro gás, que eu vou chamar de gás B, tá? Nós podemos falar então que o número de mols presentes desse gás A é igual ao número de mols do gás B. Tá? Eu acredito que tenha sido essa ideia, apesar da figura não mostrar dois balões com o mesmo volume. E aí o que nós poderíamos pensar, pessoal? Se os dois números de mols de A e B, né, do da direita e da esquerda, são iguais, quem vai descer, o lado que vai descer vai ser aquele que tenha a massa molar maior, né? Vai ser o mais pesado. Já que eu tenho, por exemplo, 1 mol em cada balão, citando como exemplo, aquele gás que 1 mol for mais pesado vai descer, né? E o que for mais leve vai subir. Então, basicamente, eu vou procurar qual que é a massa molar de cada um desses gases e eu consigo explicar por qualquer uma dessas alternativas. Por exemplo, se nós calculássemos a massa molar do CO2, que é formada então por 1 carbono e 2 oxigênios, lembrando que o próprio exercício forneceu para a gente, tá? O carbono é 12, o oxigênio é 16, então a gente vai fazer 1 vezes 12 e 2 vezes 16. E nós vamos cair então que a massa molar do CO2 é de 44. Vou até colocar aqui, ó. Já o nitrogênio é bem fácil de calcular, tá? N2 basicamente são 2 átomos de nitrogênio. A gente vai fazer 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, e nós chegaremos que a massa do nitrogênio é de 28. E olha só como está respectivamente. A massa molar do gás da esquerda, que seria o CO2, é maior que o da direita, o que explicaria esse fenômeno, seja pelo processo de efusão ou seja mesmo pela própria propriedade de gás, né? Eu tenho o mesmo número de mols de ambos os gases, o gás mais pesado é o CO2, logo o lado onde está o CO2 desce, o lado onde está o N2 sobe. Resposta alternativa A. O que nós poderíamos fazer agora é confirmar, será que de fato a resposta é A? Então, pessoal, para confirmar isso, eu vou calcular a massa molar dos outros gases aqui e vou comparar. Por exemplo, a massa molar do NO é 30 e do CO2 é 44, como nós já calculamos. Nesse caso aqui, o mais pesado está na direita, o que iria contradizer com essa figura, né? Tá? Onde o mais leve está na direita, então não pode ser a B. A alternativa C é a alternativa ao contrário, né? A gente cai na mesma situação, do gás mais pesado está na direita. Na alternativa E, os dois gases possuem a mesma massa,
Se eles possuíssem a mesma massa, tá? Nenhum dos dois subiria, haveria um equilíbrio e a própria fusão seria na mesma velocidade para os dois, então eles sempre ficariam em equilíbrio, tá? E na alternativa E, novamente, o mais pesado está no lado direito, o que contradiz então a nossa opção, tá? Então fechamos, a questão havia sido anulada, acredito que foi anulada somente por conta da alternativa correta estar em itálico, mas expliquei aqui para vocês, usando duas formas de se pensar, por que seria então a alternativa A. Questão 44, ele comenta um pouquinho sobre o que são os sais, o que os sais minerais são importantes para o corpo humano. Ele fala também que sais pode ser formado da reação de neutralização entre ácido e base. E ele quer saber o sal hidrogenossal pode ser resultado de uma reação, e qual reação então que a gente forma um hidrogenossal? Bem, o jeito mais fácil de fazer essa questão, vocês seriam lembrar qual que é a definição de um hidrogenossal. Então eu vou tentar lembrar rapidamente aqui para vocês que um sal, tá? Um sal normal, ele nada mais é do que a combinação de um cátion, vou colocar aqui o C positivo para indicar que é um cátion, não carbono, tá? E um ânion qualquer, vou colocar aqui um A negativo. O cátion veio da base e o ânion veio do ácido. O hidrogenossal, você continua tendo um cátion, tá? Só que além desse cátion, você vai ter um H+ do ácido junto ao ânion. É quando você não consegue arrancar todos os hidrogênios de um determinado ácido. Acaba sobrando ainda algum hidrogênio. Você acaba formando então um hidrogenossal, tá? E por curiosidade, acho que já que estamos falando disso, é legal lembrar, existe também o hidroxissal, que é quando você tem o cátion, o ânion OH- da base, além do ânion do ácido, é quando você não consegue tirar todo o OH- da base. Por que eu estou comentando isso? Ó? Por exemplo, na alternativa A, o que aparece aqui é um cátion, o OH- e o Cl, é um hidroxissal. Tá? Então, não é a alternativa A, porque ele quer um hidrogenossal. Já na alternativa B, nós temos um cátion e um ânion normal. É um sal normal. Tá? A alternativa C, ela é um caso à parte. Você tem um cátion e você tem dois ânions diferentes, tá? Sendo que nenhum desses ânions é o OH-. Isso aqui é um sal misto, por assim dizer, tá? É sal que mistura ou cátions ou, nesse caso, ânions diferentes. Enquanto na alternativa D, nós temos um sal formado por um cátion, pelo H+, e pelo ânion PO4. Então, esse hidrogênio aqui no meio é o que vai caracterizar um hidrogenossal na alternativa D, que seria a resposta correta. Enquanto a alternativa E, nós temos um cátion e um ânion, nós temos um sal normal. Fechamos a questão 44, mas por curiosidade, vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de calma nessa alternativa D, que eu acho que tem um tópico interessante aqui. Por que sobra esse hidrogênio aqui, pessoal, no caso da alternativa D? O que está acontecendo nessa alternativa? Nós estamos reagindo o ácido fosfórico com o hidróxido de cálcio. E o que está acontecendo aqui é que esse ácido fosfórico, ele possui 3 cátions H+, né? E um ânion fosfato, PO4, 3-. Enquanto o hidróxido de cálcio, ele possui o cátion Ca2+, e ele possui 2 ânions hidróxidos, OH-. Tá? O que acontece é que há um excesso, há um cátion H+, em relação ao ânion OH-. A combinação de H+ com H- formaria água. Tá? Bem, como eu tenho 2 OH-, eu formaria 2 moléculas de água, conforme está sendo mostrado na equação. Tá? Mas ainda, eu vou até descartar aqui, porque isso aqui se juntou com isso aqui para formar água, só que acabou sobrando um H+, né? Tá? Eu tinha um excesso de H+. Esse H+ que sobrou, ele vai acabar se juntando a todo o resto que sobrou. Sobrou o quê? Um cálcio 2+,
1H+, e o PO4 3-. E aí eu vou juntar todo mundo para formar esse hidrogênio sal que vocês estão vendo na alternativa. Inclusive, não tem carga ao fim do processo, por quê? Porque são duas cargas positivas do cálcio, uma positiva do hidrogênio, né, dá 3 positivo, anulando as 3 negativas do fosfato. Nós formamos o hidrogênio fosfato de cálcio na alternativa D. Então, eu mostrei para vocês que, além de mostrar um hidrogênio sal, a equação colocada aqui na alternativa D também está correta, certo? Questão 45. Pessoal, questão 45 foi a única questão que não foi anulada nessa prova, tá? A única questão válida. Entretanto, eu considero que essa questão tem alguns problemas que eu vou comentar com vocês, tá? Ele traz como contexto para a gente uma reação que ocorre nas estações de tratamento de água, e ele fala, após o seu balanceamento, ou seja, nós teremos que efetuar o balanceamento dessa equação aqui, né, com os menores números inteiros possíveis. Ele quer saber qual vai ser a soma dos coeficientes do primeiro membro. Do primeiro membro aos que estão antes da seta, dos reagentes. Tá? Então, basicamente, é uma questão de balanceamento. Para ficar mais fácil, eu vou copiar essa equação aqui embaixo. E por que eu considero essa questão problemática? O jeito correto de fazer o balanceamento dessa equação é utilizar o método de oxirredução. Entretanto, o método de oxirredução não é um assunto do primeiro ano, até porque envolve, né, saber o que é uma reação de oxidação, uma reação de redução, que não são assuntos do primeiro ano, é assuntos do segundo. O que normalmente espera-se é que feche-se o primeiro ano sabendo fazer balanceamento, mas balanceamento pelo método da tentativa. Você vai tentando, vai colocando números até que esse balanceamento dê certo. Tá? E vocês vão ver que isso pode ocasionar um problema nessa questão. Tá? Eu não vou resolver por oxirredução, afinal estou resolvendo uma prova da primeira etapa, e vou comentar com vocês qual que é o problema que isso pode ocasionar. Bem, pelo método da tentativa, nós temos 2 cloros antes da seta e 1 depois. Para acertar o cloro, eu colocaria um 2 aqui na frente, certo? Acertamos o cloro. Nós temos um carbono antes da seta, um carbono depois, não vou mexer. 2 hidrogênios antes da seta, um depois, colocaria o 2 aqui para acertar o hidrogênio. E aí surgiria um probleminha no oxigênio. Nós temos um oxigênio antes da seta e 2 depois. Para acertar o oxigênio, nós colocaríamos o 2 aqui. Esse 2 acaba mexendo também no hidrogênio, né? Então, nós passamos a ter 4 hidrogênios antes da seta. E para acertar o hidrogênio depois, nós colocaríamos o 4 aqui. E se você olhasse somente a quantidade de átomos, o que é o que normalmente se estuda no primeiro ano, a gente fechou o balanceamento aqui, né? 2 cloros antes, 2 cloros depois, um carbono antes, um carbono depois, 4 hidrogênios antes da seta, 4 depois e 2 oxigênio antes, 2 depois. Então, muita gente consideraria que a questão fechou aqui e marcaria a alternativa A. Por que A, né? Porque aí a gente somaria os coeficientes, quando não aparece nada, o coeficiente é 1. Os coeficientes antes da seta, 1 mais 1 mais 2, 4. Mas a resposta não é a alternativa A. E qual que é o problema? O que está acontecendo aqui? Pessoal, quando a gente faz um balanceamento, a gente também tem que prestar atenção nas cargas antes e depois da seta. Antes da seta, nenhuma substância tem carga, então a soma de todas as cargas antes da seta é 0. Depois da seta, nós temos 4 substâncias de carga positiva aqui, tá? E 2 de carga negativa. Se nós somarmos tudo, a carga depois da seta está dando mais 2. E pessoal, se as cargas antes está diferente da carga depois, é porque o balanceamento está errado, beleza? E eu vou ter que resolver esse problema, né? Antes da seta, por mais que eu mexa, pessoal, nunca a carga vai ser diferente de 0. Então eu vou ter que mexer no depois da seta de uma maneira que a carga depois da seta também seja 0. E uma opção, uma alternativa, seria eu mexer aqui no cloro, trocar esse 2 por 4. Tá? Porque se eu troco esse 2 por 4, a carga total aqui de negativa
passaria então a ser menos 4, a soma daria 0. Só que se eu tenho 4 cloros depois da seta, eu precisaria ter 4 antes. E para eu ter 4, eu coloco 2 aqui, ó. Agora sim, nós temos 2 vezes 2, 4 cloro antes, 4 cloros depois. Um carbono antes, um carbono depois. 4 hidrogênios antes, 4 hidrogênios depois, 2 oxigênio antes, 2 oxigênio depois. Agora sim o balanceamento está correto de fato. Tá? Os coeficientes que nós temos no primeiro membro, nos reagentes, 2, 1 e 2. Tá? 2, 1 e 2 soma tudo e nós chegaríamos à resposta na alternativa B, que de fato era a resposta da questão. Então, a única questão válida dessa prova, eu achei que ela foi relativamente avançado dentro daquilo que se espera para uma prova de primeira etapa, né? Era meio que obrigatório que o aluno soubesse que as cargas, né, a soma das cargas antes e depois de uma equação, elas sempre tem que bater com o mesmo valor. Ou fizesse por oxirredução, que é um assunto de segundo ano. Tá? Então, eu também não considerei essa questão muito boa, muito adequada para essa prova. Mas, com isso, finalmente então fechamos a resolução dessa etapa. Se você curtiu, inscreva-se aí no meu canal para que eu continue trazendo mais e mais resoluções de prova para vocês. Até a próxima, pessoal!